Chegamos no capítulo 121 de Salmos e eu tenho uma pergunta para você, minha irmã. Quem é que nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra! Deus de toda a terra, E quem é que nos protege? o poderoso Rei, E ele nos livra! o Deus da terra e mar. Ao som deste belíssimo louvor, que se aproxima muito ao ritmo judaico, convido você a elevar os seus olhos. Sim, se não tem nenhum monte próximo de você, eleve os seus olhos espirituais, porque é de lá do alto que vem o seu socorro. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, minha irmã, nesse ritmo alegre, contagiante. Eu tenho o prazer de receber no nosso canal Entre Irmãs uma amiga, uma querida pastora que foi a minha aluna. Sim, ela foi a minha aluna no Seminário Nacional ITEG. Trabalhamos juntas em algumas atividades do seminário e hoje nós temos a alegria de recebê-la, Juliana. Hoje ela vem conosco olhar para os montes. Não é isso, minha irmã? Chegamos ao Salmo 121, um salmo muito famoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente sabe responder essa pergunta, não sabemos? E nós vamos responder essa pergunta não somente eu ou minha irmã, nós temos uma convidada hoje, minha querida amiga Julie. Seja bem-vinda, que honra ter você aqui. Gente, a minha amiga Julie, ela é muitas coisas. Ela é uma pastora, ela é uma professora, ela é uma mãe, ela sabe lidar com maquiagem, ela sabe muitas coisas. Ela é uma pessoa muito habilidosa e ela tem um testemunho para contar pra gente. Nós estamos no Salmo de Romagem, como nós falamos ontem, e esse Salmo de Romagem nos dá a ideia de uma jornada. E quando eu penso na minha amiga Júlia, eu penso nas minhas jornadas pelo Rio de Janeiro, porque a minha Júlia também é carioca, e ela tem swing e sangue bom. Brincadeira, hein? E é uma honra ter você aqui, querida. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, que você aceitou esse desafio com a gente. Olá, pastora Alessandra, Meirielle. Que alegria estar aqui com vocês, queridos ouvintes. É muito bom poder estar aqui para compartilhar das bênçãos do Senhor. E eu quero agradecer o convite, agradecer porque antes mesmo de eu dizer sim, vocês disseram sim. E que esse canal Entre Irmãs possa alcançar muitas vidas. Pessoas possam ser libertas, saradas, transformadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastora Alessandra foi minha professora. Que pessoa incrível. Foi tão bom aprender com você. Muito obrigada. E além de ter sido aluna ali no seminário, também acabei dando aula e fomos ali parceiras também de profissão. Meirielle esteve aqui no Rio algumas vezes e eu pude te encontrar, pude compartilhar com você e até mesmo conhecer o Cristo Redentor, conheci com você pela primeira vez. Obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade. Amo muito vocês. É verdade, minha amiga. A gente já viveu muitas aventuras no Rio de Janeiro. Muitas. Que maravilha, né? Ter uma história para contar, ter memórias construídas e uma amizade que o Senhor me deu. Eu fico muito feliz com sua vida, com sua presença aqui, por suas palavras de incentivo e por atender, né? Você que está acompanhando esse canal, você viu que logo no início nós perguntamos qual era o salmo da sua vida. Algumas pessoas falaram conosco e a minha amiga Julie foi uma das pessoas que falou assim, não, eu tenho um testemunho no Salmo 121, então chegamos no Salmo 121 e é uma honra, nós vamos conhecer qual é a história do Salmo da vida da Juliana. Eita, qual será a história dela? Nós vamos descobrir isso agora. Olá, queridos ouvintes. Estou aqui hoje
para compartilhar com vocês que estão acompanhando este canal a minha história com o Salmo 121. Mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Juliana e eu sou professora, maquiadora, eu sou esposa, sou mãe, sou pastora. O ministério que eu faço parte é a Comunidade Cristã Naiote, que fica no Rio de Janeiro, em Maricá, Itaipuaçu. Igreja presidida pelo nosso pastor Alan e sua esposa, a pastora Andressa. É uma igreja que me acolheu com muito amor, muito carinho. E sou muito grata por estar ali com eles, fazendo parte desse ministério hoje e trabalhando com as crianças. Eu tenho auxiliado ali no Ministério Infantil e é muito lindo e muito gratificante ver a obra do Senhor sendo feita na vida das nossas crianças. E eu creio que o Senhor ainda vai usar de uma forma poderosa as nossas crianças. E eu quero compartilhar também, né, que eu sou casada há 10 anos, meu esposo se chama Denis, meu filhinho se chama Miguel, ele tem 7 anos de idade. E são bênçãos do Senhor em minha vida. E eu quero compartilhar com vocês um momento que eu vivi e que esse salmo, ele foi muito vivo na minha vida. Na verdade, na nossa caminhada com Deus, a gente vai passando por várias situações, por vários momentos. E eu passei, sim, por alguns momentos difíceis na minha vida, onde eu olhava assim, sabe, para o alto. Eu olhava para os céus, né? Eu olhava para esse monte no mundo espiritual e falava: Senhor, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque em alguns momentos, quando eu olhava para as situações, eu falava: Senhor, como vai ser? E ali, o Senhor, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que ele vai nos fortalecendo, vai nos sustentando e faz o milagre acontecer. E o que eu quero compartilhar com vocês foi algo até recente que aconteceu durante esse período de pandemia. Começamos essa questão da pandemia, onde ninguém podia sair de casa, fiquem guardados ali nas suas casas por conta desse vírus. A gente não sabe como que vai ser, a gente sabe que precisa tomar cuidado, pessoas morrendo, tantas coisas acontecendo. E de repente, a minha mãe, ela estava dentro de casa, né? A minha mãe não mora junto comigo, ela mora junto com a minha irmã, estava lá. Eu estava na minha casa, minha tia ficou doente e o meu primo não tinha como tomar conta dela devido à questão do trabalho, então levou a minha tia até a casa da minha irmã e minha irmã ficou cuidando dela. Porém, minha tia já havia sido contaminada, né? Ela estava com Covid e a gente não sabia, porque até então diziam que ela estava com uma infecção urinária que não ficava curada e a gente não sabia, não entendia o que estava acontecendo. Só sei que, de repente, minha mãe começou a passar mal, ficou muito mal. E a minha irmã falou comigo. E eu falei: então eu vou levar minha mãe ao médico. Levei minha mãe ao médico. Cheguei com ela no hospital. E eu também não estava muito legal, porque eu já tinha ido lá. E acabei sendo contaminada também pelo vírus sem saber. E eu cheguei lá com a minha mãe. E tivemos que fazer exame, fizemos o raio-x. Nisso que nós fizemos o raio-x, a médica, quando olhou, ela viu o meu, né? Viu que não estava muito bom, né? Devia ter alguma questão, mas não se sabia exatamente o que era. Mas ela falou assim: vou te dar um medicamento para ir tratando como sendo Covid. A gente não sabe exatamente o que é, mas não tinha um comprometimento grande. Porém, quando ela viu o raio-x da minha mãe, ele estava muito comprometido, muito embaçado, não dava para ver direito o que estava acontecendo. Então, ela mandou que minha mãe fizesse uma ressonância. Fui com ela até lá, ela fez,
E nisso, quando veio o resultado, a médica chegou e falou comigo, ó, a sua mãe está com 75% de comprometimento do pulmão. E quando eu vi aquela situação, eu fiquei assim, sabe, paralisada. Eu não podia dar a notícia para minha mãe, e a minha irmã querendo saber como é que ela estava, eu não podia também falar. E eu tentando, né, me acalmar e acalmar minha mãe, porque minha mãe ela não estava conseguindo respirar direito, ficou até recebendo um pouquinho de oxigênio para poder conseguir respirar. E aí eu elevei os meus olhos, literalmente, para esse monte. Eu falei, Senhor, e agora? Porque pessoas entravam na situação que a minha mãe estava, pior do que a minha mãe, no caso, assim, minha mãe estava com 75%, sendo que pessoas com 50%, elas já estavam sendo internadas e ficando entubadas. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser, Pai? Nos dá uma direção. E aquela médica falou, ó, vou dar aqui alguns medicamentos para ela na veia e eu vou deixar você levá-la para casa, mas você precisa comprar essa medicação aqui, precisa dar para ela, não pode deixar de tomar. E se em algum momento ela sentir falta de ar, não tá percebendo que não tá dando para respirar, volta com ela para cá. E aí liberaram. E eu voltei para casa com meu coração apertado e orando, né, Senhor, opera, Pai, faz um milagre na vida da minha mãe, porque ela tá com um comprometimento muito grande, só um milagre, só o Senhor. E ali, passado o período, se eu não me engano, acho que de 24 horas, 24 ou 48 horas, uma coisa assim, né, o efeito do medicamento foi saindo, e aí minha mãe começou a sentir falta de ar. Mas ela não queria falar, porque ela estava com medo de ter que ficar internada. Mas a minha irmã ficou ali com ela, do lado dela, dormiu ali junto com ela e percebeu que ela não estava conseguindo respirar. E aí pegaram e levaram ela direto para o hospital. Chegando lá, eles falaram, olha, vai ter que ficar internada. E ali, minha mãe ficou internada. Minha mãe precisou ficar 3 dias internada devido a essa questão. Mas eu glorifico ao Senhor, porque pessoas com comprometimento menor do que minha mãe tiveram que ser entubadas. Algumas saíram, voltaram para casa e outras, infelizmente, foram sepultadas. E eu glorifico ao Senhor porque a minha mãe passou por essa situação, ela ficou internada, ela foi pro oxigênio, mas ela não precisou ser entubada. E passados 3 dias, a minha mãe teve alta e ela voltou para casa para poder terminar o tratamento, para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu só tenho que dizer que foi esse clamor, sabe? De elevar os meus olhos para o Senhor, de olhar e falar, Senhor, de onde me vem o socorro, Pai? Meu socorro só pode vir do Senhor. Só o Senhor para fazer esse mover na minha vida, só o Senhor para fazer esse mover na vida da minha mãe, porque aos nossos olhos, aos olhos naturais, não teria como. Porque minha mãe já é uma pessoa de idade, então, pelo fato de ter idade. E a minha mãe, quando nós ainda não éramos cristãs, a minha mãe, durante muitos anos, foi fumante. Minha mãe virava e mexia, tinha pneumonia, então ela já tinha um pulmão enfraquecido. E ela só resistiu, porque verdadeiramente o Senhor a livrou, o Senhor a guardou, o Senhor a curou. E eu só tenho que glorificar o nosso Deus por esse milagre que Ele fez na vida da minha mãe. Quando estava aquela situação tão difícil, a gente vendo pessoas entrando e morrendo. E assim, e ainda por cima, minha mãe na época, ela até tinha um plano de saúde, mas o plano dela não cobria internação. Então a gente teve que levar minha mãe para o hospital público. E eu glorifico ao Senhor que minha mãe teve um excelente atendimento. Ela, sabe, passou ali por fisioterapia, passou por todo o trâmite e o Senhor a guardou, a livrou. Glória a Deus por esse grande livramento. Então, não importa qual seja o seu problema, a sua situação, eleve os seus olhos para o monte, eleve os seus olhos para o Senhor, apresenta a Ele a sua causa, apresenta a Ele o seu problema.
porque é Ele quem vai solucionar. E assim como o Senhor operou o milagre na vida da minha mãe, e ela recebeu ali a cura, e ela voltou para casa, e ela está entre nós, o Senhor também tem poder para fazer na sua vida, seja em qual área for da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu aí? Você que está acompanhando os Salmos entre Irmãs, você viu o testemunho da nossa querida pastora Julie, que Deus é poderoso. Talvez você, assim como eu, despediu de alguém com essa doença horrível, né? Acabamos de passar por uma pandemia, muitas pessoas partiram, ouvimos muitas histórias tristes, mas estamos ouvindo uma história de alegria, uma história de um testemunho de fé, porque o Salmo 121 começa com uma pergunta, né? De onde vem o meu socorro? Onde viria o socorro da Júlia? Onde viria o socorro da sua mãe? Onde vem o nosso socorro, o meu e o seu? Senão de Deus. Nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar. Então, com essa alegria no coração, com essa gratidão no coração, nós vamos entrar agora no Salmo 21 e nós vamos entender o que o autor quis deixar tão claro nesse salmo, que é tão conhecido, um dos salmos conhecidos. E o que são os segredos que guardados dentro dele? Vamos mergulhar? Se você é cristão há muito tempo, possivelmente você já proclamou esses versículos que constam neste salmo. Se você foi uma criança como eu, que nasceu, cresceu na igreja, você se reuniu às criancinhas da igreja e citou este salmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Algo que naquela época ficava no meu pensamento é que eu não tinha montes. Eu moro no centro do Brasil, no centro-oeste, e aqui não tem montes. Aqui é plano. E eu ficava pensando, montes, que montes são esses? Quando conhecemos a história de Israel, nós sabemos que os montes eram uma referência aonde estava Jerusalém, aonde estava o templo. Estamos nos salmos de romagem. Sabemos que as pessoas, os peregrinos, na sua caminhada, na sua jornada até o templo, a casa do Senhor, eles cantavam essas canções. E essa é uma das canções entoadas no caminho. Essa é a canção para ser cantada no caminho. Não se esquece disso. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos uma pergunta. O salmista começa perguntando. Eu olho para um monte e eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? O contexto que essa pessoa perguntou isso, esse salmista, que o texto não fala quem é o seu autor, o salmista que nós não conhecemos, ele está olhando o percurso, a jornada. Então ele está olhando aquela jornada onde tinham muitos perigos, eram muitos dias, tinha o risco de ter salteadores, ladrões, tinha o risco de ter animais selvagens, tinha o risco do sol que massacra, que é um caminho muito longo. E se você conhece a vegetação de Israel, você sabe que não é uma vegetação muito agradável. O clima é clima de deserto. Então eles passavam por caminhos íngremes, passavam por cordilheiras, passavam perigos nas jornadas. E então o salmista olhava para aquela situação da jornada e ele dizia: eu vou olhar para onde, senão o meu Senhor? Aí nessa pergunta que ele faz, ele reflete todo o poder do Senhor. Ele reflete uma certeza da vida. Por mais que você pense assim, se eu colocar um aparelhamento aqui na minha casa com câmeras e eu vou ficar bem seguro. Será? Se eu andar com uma arma na minha cintura, eu vou me sentir seguro. Será? Se eu andar acompanhado, se eu tiver um segurança comigo, eu vou sentir seguro. E eu te pergunto, será? Será que de fato alguma coisa que a gente pode ter como artifícios nesta vida vai trazer segurança para nós? E será que a nossa jornada não é diferente da jornada daquelas pessoas? Porque eles estavam numa peregrinação à Terra Santa e eu e você, nós estamos numa peregrinação à Terra Santa, a Jerusalém Celestial.
Essa jornada ela é muito mais difícil. Essa jornada não tem só riscos de ladrões, riscos de animais. Não, a nossa jornada ela é truculenta, porque tem o risco de doenças, tem o risco de perder a nossa salvação por uma besteira, por um deslize. E isso é muito sério. No versículo 2 nós vemos o salmista respondendo. Ele pergunta de onde me virá o socorro e ele mesmo responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa informação muda tudo. É você enxergar o nosso Deus na sala de comando da terra como se fosse uma sala da justiça e ele ali no comando de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não saiu do controle porque chegou um momento difícil para você, porque você começou a passar por uma adversidade muito, muito, muito penosa. Não, nada mudou. O Senhor continua no lugar dele. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu dou glória a Deus. E essa é a segunda parte, e vem a terceira parte, que são as respostas do que o nosso Deus é capaz de fazer por nós. Nesse texto, nós encontramos 6 vezes a palavra guardar. Era como se aquelas pessoas cantando naquele caminho ficasse assim fundamentado na mente delas: Ele que me guarda, é 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 Ele que me guarda. E é o Senhor que nos guarda. E aí quando nós olhamos o versículo 3, ele não deixará que você tropece. Ele te protegerá. Aquele que te protege não vai cochilar. Sabe quando você vê um segurança em alguma empresa, em algum lugar, e você fica olhando para ele? Se ele estiver ligadinho, olhando tudo, ele é um ótimo segurança. Mas tem uns que cochilam. De fácil não é fácil ficar a noite toda acordado. Mas o nosso Deus, que está de olho em nós. Não se esqueça, tem alguém de olho em você, preocupado com você, que se importa com você, que te ouve, que te atende. Esse é o nosso Deus. Ele não vacila. Ele não é como os homens que mudam de opinião, que fica cansado, que vai dormir, que vai tirar uma soneca. Não, ele não vacila. Ele não altera, ele não se abala, ele não se desampara, ele não vai nos abandonar jamais. E essa resposta é fundamental, essa compreensão. E aí o texto fala no versículo 4: ele é o guarda de Israel, ele não dorme. Sabe o que isso mostra para nós? Ele é a proteção de Israel. E se você vai para o Novo Testamento, você vê lá que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos protegidos pela promessa do Senhor como um Israel espiritual de Deus. Então essa promessa é para nós também. Ele não vai nos deixar. Ele é o nosso guarda, ele é o nosso protetor. Aí vem o versículo 5 novamente: ele é o seu protetor, ele está do seu lado, como uma sombra que te abriga. Sombra nunca vai embora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai estar sempre ali, por onde você for. Mas isso você tem que confiar no Senhor. Ele tem que ser seu Deus. Daí vem a implicação de pensar e refletir sobre isso. Quem é o seu Deus? Quem é? Consegue recordar aí do Salmo 115, onde nós perguntamos: quem é Deus como nosso Deus? E mergulhamos no Salmo 115, aquela maravilha que é o Salmo 115, da compreensão de quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que comanda todas as coisas, ele é o Deus da minha vida. E ele está disponível. Ele está alerta às nossas necessidades. E aí o texto continua falando que o sol não fará mal para você, nem a lua de noite. O Senhor que guarda de todo mal te protegerá a sua alma. E aí você pode perguntar assim: mas eu já estou passando por males. Eu já passei por muitos males nessa vida, você já passou? Passamos por muitos males, muitos desafios, não é? Mas aqui vem o segredo. Nada pode me separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte,
Essa promessa aqui, desse texto, dá uma garantia da nossa vida eterna. Ninguém pode tocar a nossa alma. Ninguém pode. Nós podemos até partir desta vida aqui. Podemos até passar por momentos muito difíceis aqui, por doenças, por perdas de mobilidade ou algo do tipo. Mas a certeza maravilhosa é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Descansa no Senhor. Confie no Senhor. Porque Ele está no cuidado de ti. Lembra do testemunho da nossa querida. Muitas pessoas do lado dela, em situação muito pior, partiram. Você talvez conheça alguém como eu conheço que partiu rapidamente. Mas Deus preservou a vida da mãe da nossa querida Júlia. Porque Ele ainda não completou a obra na vida dela. Porque a obra do Senhor, o propósito do Senhor ainda não foi completo. E Ele fez um milagre na vida dela. E ela tem esse testemunho maravilhoso para contar. Descansa no Senhor. Confie no Senhor. E eu quero te convidar agora a receber uma oração com a nossa amiga, pastora Júlia. Que Deus te abençoe. Paizinho querido, nesta hora, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar, te bendizer. Quero continuar dizendo quanto eu sou grata a Ti por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem dado à minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é o nosso guardião. O Senhor é aquele que nos livra do mal. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que o inimigo se levante, ainda que tantas coisas venham ao nosso encontro, o Senhor é aquele que nos guarda e nos livra de todas elas. É o Senhor que nos garante a vitória. E eu te glorifico, ó Deus, porque o Senhor operou na vida da minha mãe. Ah, Pai, hoje eu posso testemunhar desse poderoso feito nas nossas vidas. E assim eu quero também clamar a Ti, por cada vida que nos ouve nesta hora. Pai, eu não sei quais são as circunstâncias, quais são os problemas que os meus irmãos têm enfrentado, mas eu sei que não existem circunstâncias que o Senhor não possa trazer a solução. O Senhor é aquele que dá a resposta. Então que os meus irmãos possam elevar os seus olhos para o Senhor, possam colocar a sua confiança em Ti e possam ter a certeza de que o Senhor sempre faz o que é melhor para cada um de nós. Ah, Pai, e eu quero te pedir, ó Deus, toma as causas, toma as necessidades, Senhor, de cada um, seja qual for a circunstância que eles estejam vivenciando, ó Pai. O Senhor é poderoso para guardá-los, para livrá-los, para protegê-los de todo mal. E assim eu te peço, como o Senhor foi com a minha mãe, assim como o Senhor guardou a minha mãe, livrou a minha mãe da morte, que o Senhor possa guardar o teu povo, que o Senhor possa livrar e fazer o teu milagre, Pai, e que cada um possa testemunhar das tuas maravilhas e poderosos feitos. Eu te louvo, Senhor, te exalto, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.